Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano e estamos gravando este vídeo para o canal onde nós estamos dando continuidade ao nosso comentário a respeito desta revista aqui, O Obreiro, a revista do Obreiro Aprovado, uma lição especial que vai trabalhar uma doutrina muito importante, que se chama pré-tribulacionismo. Edição especial, totalmente dedicada a uma exposição bíblica, teológica e histórica do ensino de que a igreja não passará pela grande tribulação. Estamos comentando todos os 6 artigos, um por um. Tivemos alguns problemas e não finalizamos toda essa revista, mas a gente está caminhando aos poucos, explicando, resumindo o que essa revista vem a ensinar de acordo com as escrituras. Então nós estamos basicamente no 6º artigo, desta revista, que se intitula o seguinte: a doutrina bíblica da iminência, o coração da doutrina pré-tribulacionista. Então eu tenho aqui ela em mãos, certo? É isso que nós vamos explicar, certo? A vocês. E depois que nós concluímos essa revista, todos os 6 artigos, nós vamos trabalhando, a nova revista, o Obreiro Aprovado. Aqui o fenômeno da língua, Aí para vocês verem, tem uma outra revista aqui também, que nós vamos também destrinchar, conversar a respeito disso. Mas isso é depois que nós concluímos a revista do Obreiro Aprovado sobre o pré-tribulacionismo. Tá certo? Estamos explicando e conversando um pouco a respeito dessa doutrina. Já falamos sobre a visão pré-tribulacionista. Também já falamos em outros vídeos sobre o pré-tribulacionismo no texto bíblico e na história. E agora nós vamos dar continuidade a respeito da doutrina bíblica da iminente volta de Cristo. Então, para quem não tem essa revista, esses vídeos que eu estou fazendo vai servir, E também para aqueles que já têm essa revista, vai ser uma complementação, tá certo? Dessas informações que a gente encontra. Pois bem, e desde já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, que se chama Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica, tá certo? Você vai lá, ativa o sininho, se inscreve, compartilha o vídeo e fica conosco. Pois bem, eu vou dar aqui um rápido resumo, ser bem objetivo no que a revista está trazendo, tá certo? Sem perder o foco, tá certo? E assim explicar algumas coisas que talvez a gente não possa entender de imediato. Bem, a revista vai trabalhar algumas coisas importantes desde o começo. Veja só que ele vai trazer um argumento em que os primeiros cristãos acreditavam na iminência de Cristo. Esses primeiros cristãos, que o autor aqui, Elias Rangel Torrabaldo, ele vai dizer, esses primeiros cristãos são os autores bíblicos, desde Mateus até o Apocalipse. São esses primeiros cristãos que acreditam na iminência de Cristo, ou seja, do primeiro século. O segundo argumento os pais da igreja acreditavam na iminência de Cristo, tá certo? É o próximo argumento dele. Terceiro argumento, os reformadores acreditavam na iminência de Cristo, ou seja, temos aqui uma coisa importante, que a doutrina da pré-tribulação, da iminência de Cristo, não é apenas dos pentecostais tradicionais ou clássicos, mas também dos reformadores como Lutero, John Knox e Hudson Latimer, tá certo? Bem, observe o seguinte: a identificação do conceito e o conhecimento do significado semântico de uma palavra é importante para delimitar, orientar o raciocínio no momento da comunicação. Um axioma, uma verdade, uma proposição que vem de um conceito errado, deturpado ou equivocado, vai desviar, afastar qualquer assunto para novas regras de hermenêutica que não sejam as oficiais.
É o mesmo que acontece com alguns movimentos que visam trabalhar uma falsa hermenêutica. O que está acontecendo, por exemplo, já comentamos isso rapidamente, no catolicismo e em algumas igrejas evangélicas, é o afastamento da hermenêutica tradicional, da hermenêutica bíblica. Então, ao afastar-se dessas regras de interpretação, criamos um mundo invertido, onde apenas rege o que eu acredito. Ou seja, vamos supor que as regras de hermenêutica estabelecidas por diversos autores bíblicos, no decorrer do tempo, fosse, nessa minha ilustração, fosse um jogo de xadrez. Para você jogar um jogo de xadrez e vencer o jogo de xadrez, você não tem que criar novas regras de hermenêutica, novas regras de jogar uma peça, movimentar uma peça. Muitos fazem isso, mas rapidamente são desclassificados, retirados do jogo, porque não usam as regras. Para você vencer ou ganhar um jogo de xadrez, deve-se trabalhar a hermenêutica, o jogo estabelecido, que é anterior ao jogador. Do mesmo modo, são as regras de comunicação, em que há o comunicador, o texto e o ouvinte. Então, existem as regras de comunicação, as regras de interpretação. Se seguirmos essas regras, jamais iremos incorrer e se desviar na busca pela verdade. Muitos utilizam essa regra de hermenêutica para assim ganhar novos seguidores ou algum outro privilégio, mas nós ficamos com as regras já estabelecidas. E nesse caso nós estamos comentando aqui uma sobre escatologia, que precisamos aí desses conceitos, dessas palavras. O mesmo é o seguinte: se você está conversando com uma pessoa que tem uma visão escatológica diferente da sua, uma visão científica, uma visão teológica, uma visão filosófica, ambos têm que realmente aceitar desde o início essas regras de hermenêutica, de interpretação. Por exemplo, imagine que uma pessoa vai no mercado e vai comprar banana. Aí você diz a essa pessoa: olha, você compre banana, B-A-N-A-N-A, banana, tá? Aí essa pessoa vai no mercado e onde está escrito o nome banana, vai encontrar o que? Uma manga. Aí a pessoa pega essa manga que está escrito banana e vai para o caixa. Indo para o caixa, essa pessoa, em vez de pagar o preço da banana, essa pessoa está levando uma manga, acaba pagando por um preço de um abacaxi. Ou seja, o que essa história está dizendo? É que o uso semântico não corresponde ao objeto de estudo. Ou seja, se eu estou trabalhando aqui um conceito, é isso que a revista vai depois trabalhar, a ideia de conceitos, pelo menos 3 conceitos principais devem ser corretamente entendidos para assim não se equivocar futuramente nos raciocínios. Então a pessoa que confunde banana com outra fruta, um outro objeto, está aí com problemas cognitivos, e semânticos. Então, se eu digo que a Terra é esférica, não existe possibilidade nenhuma da Terra ser plana. Se eu digo que a vacina é cientificamente verdadeira e provada, por exemplo, não existe nenhum sentido dizer que não é. Tá entendendo? Porque a semântica, o raciocínio está funcionando corretamente. Indo adiante, o autor vai apresentar os principais termos que envolvem o ensino bíblico sobre a iminente volta de Cristo. Aí ele vai dar esses termos, esses conceitos, essas palavras, que é escatologia, arrebatamento e iminência. Aí ele define escatologia da seguinte forma. Vamos ver aqui na revista. Escatologia é a contração das expressões gregas eschatos, último, e logia, estudo, resultando em estudo acerca das últimas coisas. Já a palavra arrebatamento diz o seguinte: essa expressão é oriunda do latim rapio, com o sentido de tirar para fora e até mesmo de raptar, ou ainda tirar com força. Leamos a explicação de Stanley Houghton. O arrebatamento do grego é rapagezomata. Refere-se àquilo que é frequentemente chamado
o arrebatamento, a encontrar com o Senhor. Aí tem aqui, abre aspas, do grego, eis apartensin tou kyrios, fecha aspas, pode ser traduzido assim, para um encontro com o Senhor. Essa expressão forma um paralelo com o uso da palavra parousia, presença, vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 4, versículo número 15, que tem um sentido técnico quando se refere à volta de Cristo, e se emprega mais frequentemente a respeito do arrebatamento. O conceito de iminência. O Dr. Ronald define iminência da seguinte forma: um conceito iminente é aquele que está sempre pairando acima de alguém, constantemente prestes a vir sobre ou a alcançar alguém próximo quanto à sua ocorrência. Quando aplicamos esse termo à volta de Jesus, estamos afirmando que ela pode acontecer a qualquer momento, isto é, inesperadamente, de maneira repentina, sem a necessidade de nenhum outro acontecimento. Página 34 e página 33, tá certo? E aqui ele define o que ele quer dizer com arrebatamento, com iminência, com escatologia, porque muitas vezes há uma confusão no meio escatológico por não ter o verdadeiro conceito da palavra escatologia, da palavra arrebatamento, da palavra iminência. Sendo esses conceitos deturpados por alguma outra corrente escatológica, consequentemente as demais inferências ou aplicações ou descobrimento de verdades do pré-tribulacionismo será visto por parte dessas pessoas, tá certo, com ódios preconceituosos e equivocados, fatos que a Bíblia já expõe há muito tempo antes de nós virmos a sistematizar essas doutrinas e a propagá-las. Bem, aí na revista você vai encontrar o seguinte: por que é importante estudar a doutrina da iminência de Cristo? Aí, antes de responder essa pergunta, é importante entender o seguinte, que a iminência de Cristo nada mais é do que a expectativa do verdadeiro cristão em tentar, a cada segundo de sua vida, estar de pé na vinda do Filho do Homem, ou seja, está preparado, porque a segunda volta de Cristo para a igreja é de uma forma inesperada, repentina, a qualquer momento, a qualquer fração de segundo, tá certo? Então, se a gente não acreditar nisso, nós vamos ficar à deriva no mar deste mundo perigoso. Bem, voltando à outra pergunta, por que é importante a doutrina da iminência de Cristo? Bem, primeiro, existe um perigo sobre isso. Se eu não me importar ou não achar importante a respeito desse tipo de conhecimento, a iminência de Cristo, vamos ficar com falta de conhecimento. Isso é muito perigoso, principalmente porque Oséias, capítulo 4, versículo 6, nos diz isso. O mesmo pode ser dito aí para outras situações. Uma pessoa que não tem conhecimento hoje em dia fica aí refém, prisioneiro por exemplo, de um estado, de uma situação em que ele não consegue utilizar a sua liberdade de expressão, né? E muito menos a sua fé. Então é preciso ter conhecimento, viver, aplicar e conhecer. Uma outra coisa que responde a essa pergunta: por que é importante a doutrina bíblica da iminência de Cristo? Quem não conhece este assunto acaba cometendo pelo menos dois tipos de erro. Primeiro, viver uma vida espiritual fria, ou seja, uma vida que não está nem aí para as coisas e para os sinais do fim dos tempos, tá certo? Que um dos grandes sinais do fim dos tempos, são vários sinais, mas pelo menos dois mais importantes são a apostasia e as enfermidades. Um outro erro que é cometido por pessoas que não desejam e não conhecem ou se tornam ignorantes a respeito da iminência de Cristo é o seguinte: acreditar em teorias da conspiração da internet. Infelizmente, as pessoas esqueceram de estudar os livros, tá? Que para uma pessoa escrever um livro, seja ele qualquer, precisa de tempo, precisa de informação, principalmente livros científicos, livros acadêmicos, tá certo? Livros que se preocupam com os fatos do mundo reais, a forma correta de interpretação. É muito difícil você produzir um livro desse.
mas a internet produz coisas boas e ruins. E quando uma pessoa não tem uma base fixa e firmada, acaba acreditando em teorias da conspiração, tá certo? Bem, eu estava, ao estudar essa lição, esse texto sobre o pré-tribulacionismo, mais especificamente a doutrina bíblica iminente da volta de Cristo, eu me recordei que eu tinha um amigo adventista. Nós sabemos que o adventismo é uma seita perigosa, mas eu tinha no passado, porque ainda hoje eu não convivo mais com essa pessoa, é um amigo, e ele estava tentando me convencer sobre o adventismo. Naquela época eu não tinha muito conhecimento, mas enfim. Aí eu fiz uma pergunta a essa pessoa do adventismo sobre a volta de Cristo. É justamente isso que nós estamos conversando, a iminente volta de Cristo. Eu disse, olha, como é que Jesus vai voltar? Aí ele disse duas coisas, eu não sei e eu acho. Isso é muito perigoso quando você tem uma pessoa instruindo o outro. Isso é tipo de seita, né? Eu não sei e eu não acho. Bem, entre eu não sei e não acho, veja o que ele disse. Ele disse que Jesus iria voltar, tá? E ficaria no céu. E teria as marcas da cruz e tudo mais, né? Aí tá certo. Mas com o passar do tempo, e estudando a escatologia, nós vamos nos deparar com textos como Zacarias capítulo 14, versículo 4, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao versículo 16, Mateus capítulo 25, versículo de número 31 e capítulo 24, versículo de número 30, Atos capítulo 1, versículo 11 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Você sabe muito bem que o adventista ele não usa hermenêutica, ele usa Ellen Goldwhite, tá? E futuramente nós vamos conversar mais sobre isso. Então ele tentou mostrar que Jesus já veio em uma determinada época determinado século e assim desviar a minha pessoa do caminho, mas graças a Deus não conseguiu, porque baseado nos textos bíblicos, esses textos bíblicos que eu mostrei a vocês refuta a escatologia adventista. Bem, o que esses textos bíblicos ensinam? Que Cristo vai retornar à Terra visivelmente e fisicamente, tá? Essa é a segunda vinda de Cristo, tá? Porque na segunda vinda de Cristo, nós sabemos em outros vídeos que há duas fases. A primeira para a igreja, e depois da início o período de 7 anos da grande tribulação, e depois a segunda fase dessa primeira vinda, que é para a salvação do povo judeu, em que o próprio Messias virá visivelmente para o mundo todo, mas antes ele virá apenas para a igreja, tá? E somente os salvos poderão ver esse momento. Bem, por fim, o autor da revista, pelo meio deste artigo, a doutrina bíblica da iminente volta de Cristo, vai dar diversos assuntos, diversos exemplos importantes para a aplicabilidade da vida cristã. Uma delas é a necessidade de santificação, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14, e a vigilância em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Então eu termino aqui este vídeo a respeito da doutrina bíblica da iminente volta de Cristo, nesta revista O Obreiro Aprovado, cujo especial pré-tribulacionismo, tá? Onde ele vai trabalhar uma exposição bíblica, uma exposição teológica e histórica, para que nós possamos compreender que a igreja não passa pela grande tribulação, tá certo? E futuramente, e mais adiante, nós vamos comentar o próximo artigo, que é o seguinte. No próximo artigo nós vamos ver isso aqui, ó: o arrebatamento secreto da igreja. Isso vai dar o que falar, né? Talvez vai ser muito debatido esse assunto. Será mesmo que o arrebatamento da igreja é secreto? Quem escreveu esse artigo foi Ciro Sanches Zibordi. Provavelmente, atualmente, ele deve ser uma referência nesse assunto sobre o arrebatamento secreto da igreja, e que provavelmente vai dar muita discussão, mas que essa discussão venha a ser sadia, tá certo? E desde já eu agradeço a vocês. Quem não for inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo, nos ajuda aí a crescer cada vez mais. Um forte abraço a todos. Se assim Deus permitir, nós estaremos aqui gravando outros vídeos, tá certo? E pôr no canal no YouTube.